Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Voltando com as análises retrô, e eu escolhi hoje falar sobre um dos times do Paris Saint-Germain, já dentro da Era Rica, que conseguiram uma das maiores classificações de sua história, justamente contra seu adversário, na última final da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea. Estamos falando do time da temporada 2014 e 2015, ainda no hype, tanto do Mundial, quanto da conquista da primeira Champions League do clube, nessa última temporada. Vamos relembrar um time que ainda sonhava antes de dar tudo certo, beleza? Time base do técnico Laurent Blanc. Primeiro vamos dar aquele confere no enquadramento, para ver se está tudo certo. Todo mundo enxergando aqui as pecinhas na prancheta numa boa. Então vamos falar sobre essa equipe aqui, comandada pelo Laurent Blanc. Sirigu no gol. Vanderwiel na lateral direita. Thiago Silva e Davi Luiz na zaga. Maxwell na lateral esquerda. Thiago Motta era o primeiro volante. Verratti e Matuidi, esses dois meio-campistas à frente, né, do ítalo brasileiro. Lavezzi na ponta direita. Zlatan Ibrahimovic era o centroavante. E o Cavani jogava aberto pela esquerda. Esse time ainda tinha no elenco jogadores como o zagueiro Marquinhos, que hoje é o capitão do time, na época ainda um jovem jogador, podia se aproveitar até na lateral direita. Os volantes franceses Rabiot e Caballé, o meio argentino Pastore e o ponta brasileiro Lucas Moura. O time jogava num 4-3-3, porém havia um debate muito grande quanto a se tinha que jogar num 4-4-2 para extrair mais do Cavani, que era sacrificado, né, jogando nessa posição, e para que principalmente o Lucas Moura pudesse ter mais chances de jogar como titular, porque estava pedindo passagem. Principalmente aqui no Brasil, a gente tinha a opinião de que ele tinha que ser titular para poder ter mais chances na seleção brasileira, beleza? A saída de bola era sustentada, mas com o Thiago Motta recuando entre os dois zagueiros. Então era uma saída de 3 mais 4, com os laterais se juntando aqui a esses dois meio-campistas, né? Os laterais subindo ali ao mesmo tempo nesse momento de saída de bola, né? E centralizadamente a gente tinha o Verratti aqui pela direita, que apesar de jogar como um 8, era um autêntico redista italiano, era o cara dos passes, que qualificava, né, a saída de bola, os lançamentos longos, principalmente as inversões de bola aqui da direita para a esquerda. Era um jogador que fazia muito bem esse meio campo conseguir jogar. Já o Matuidi era um carregador de bola, era um box-to-box, um jogador que vinha para o ataque com mais eficiência, conseguia cobrir bastante espaço, tinha na velocidade, na resistência física, nessa capacidade também de ocupar boa parte do campo, principalmente esses espaços verticais, né, a sua principal virtude, né, ele tinha facilidade em fazer isso. E quem fazia isso também era o próprio Davi Luiz, zagueiro. Ele que fazia as duas coisas, né, tanto que o Verratti fazia, quanto que o Matuidi fazia, partindo desde a zaga. Ele era o zagueiro que queria sair correndo, jogando, sempre foi uma característica dele, mas quando ele enxergava companheiros livres, ele também fazia passes longos, especialmente aqui pro Lavezzi pelo lado direito, já que ele jogava na zaga pela esquerda. Então, se o Verratti fazia essas inversões pro Cavani da direita para a esquerda, o Davi Luiz fazia o mesmo papel da esquerda para a direita, vindo um pouco mais de trás ou correndo um pouco mais para frente, beleza? Então, era um cara que, com a bola dominada, enxergava os companheiros livres para fazer esses passes, fazia, e enxergava espaço para poder correr, também corria, não tinha medo de fazer isso. Eu sempre achei um pouco inseguro, né, ter o Davi Luiz jogando na primeira linha, tendo ele essas características, mas era visto na época como uma virtude muito grande, né, do zagueiro Davi Luiz, embora ele fosse bastante falho na defesa, beleza? Fase ofensiva. No campo de ataque, o time mantinha uma estrutura de 4 defensores mais contida, né? Então a gente via aqui os laterais não subindo muito, apenas quando necessário, tá? Eles ficavam realmente mais presos na defesa, beleza? Quando avançavam, era de uma forma alternada, o que deixava o time meio manco, especialmente pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Ibra, ele era o centroavante do time, e ele recuava, muitas vezes, para poder fazer essa armação das jogadas, não necessariamente se tornar um quarto homem de meio de campo, tá? Mas ele jogava muito bem fora da área, ele fazia, né, muito bem esse papel de um jogador também construtor, não só o ponto final das jogadas. Não à toa, na época, ele era considerado um dos melhores jogadores do mundo. Não somente um dos melhores centroavantes, beleza? O Ibra era muito técnico,
né, tinha muitas virtudes para jogar também fora da área. E ao sair da área, ele abria espaços para o Cavani sair da ponta e atacar a área em diagonal por dentro, que deixava o time sem um ponta esquerda, mas dava liberdade para o Maxwell subir. Especialmente quando o Marquinhos jogava pela lateral direita. E aí ele fazia esse papel aqui de um terceiro zagueiro, beleza? Não o Vanderwiel. O Vanderwiel, ele subiu um pouco mais, ele não podia fazer esse papel aqui, né, de um terceiro zagueiro, mas ele ficava ali também mais de lateral base quando o Maxwell subia. Mas ele tinha mais permissão para subir também. Com isso, o Lavezzi ficava um pouco mais preso pela direita, e a gente viu uma variação momentânea para um 3-4-3 com o meio-campo em losango. A ideia do Blanc era o quê? Progredir com tabelas de toques curtos, triangulações de pé em pé, sem grandes deslocamentos dos jogadores nas transições, até porque, principalmente no futebol francês, o time tinha amplo domínio da posse de bola no campo de ataque. Morava dentro do campo de defesa do adversário. Então, nessa, o meio-campo também poderia se converter para um quadrado, com o Verratti mais alinhado aqui com o Thiago Motta, numa dupla de volante, e o Matuidi subindo e atacando a área como um homem surpresa, que não era surpresa, porque todo mundo sabia que ele tinha muito bem essa virtude, né? Mas era um cara ali que atacava a área vindo de trás, todo mundo sabia que ele fazia isso, mas era uma competência muito grande ali do Matuidi, que era um autêntico box-to-box. Na fase defensiva, o time não fazia uma pressão alta no campo de ataque. Ele se organizava num 4-1-4-1 em pressão média. Recuando ali um pouco o Cavani e o Lavezzi, não necessariamente fazendo uma recomposição muito longa, uma perseguição muito longa aos laterais do adversário. E aí, quando o time marcava em bloco baixo, ele praticamente mantinha 3 jogadores sem marcar. Alinhava aqui os 3 meio-campistas, eram praticamente 7 para defender. E esses 3 aqui, né, esperando a hora para contra-atacar. Se o jogo tivesse muito difícil, o Matuidi abria pela esquerda e o Lavezzi voltava. E aí o time marcava em 2 linhas de 4. Até por isso aqui, muita gente pedia o 4-4-2 base, sem o Thiago Motta e com o Lucas Moura ocupando um dos lados. E aí o Matuidi é quem jogaria aqui ao lado do Verratti, Lucas Moura por um lado, Lavezzi pelo outro. O time perderia um pouco em proteção à defesa, mas ganharia, né, uma proteção maior ali pelos lados, já que os laterais não tinham uma proteção à sua frente, ficavam frequentemente expostos e também frequentemente presos, porque não tinham ali um outro jogador para dialogar, né, dentro da posição, especialmente o Maxwell, porque o Cavani, que era um centroavante, quase sempre estava ali na área, por instinto, por característica, e aí ele não estava ali para fazer as tabelas junto com ele. Então muita gente pediu o 4-4-2 base, mas o time jogava mesmo no 4-3-3, beleza? Naquele ano o PSG foi campeão de absolutamente tudo dentro da França, né, domesticamente falando. A Ligue 1 foi conquistada com 83 pontos, 8 de vantagem para o vice Lyon, 24 vitórias, 11 empates e 3 derrotas, 83 gols marcados e 36 sofridos. Foi também campeão da Supercopa da França, ainda referente à temporada anterior. Foi campeão da Copa da França e também da extinta Copa da Liga Francesa, que naquele momento ainda existia. Na Champions, o time acabou parando nas quartas de final, eliminado pelo Barcelona, que posteriormente veio a ser campeão, 2 derrotas, né, 3-1 e 2-0. No primeiro jogo, especialmente, uma atuação de gala no Parque dos Príncipes do Luís Soares, né, marcando 2 golaços, aplicando canetas no Davi Luiz, mas a grande classificação foi contra o Chelsea nas oitavas, como eu abri o vídeo dizendo, e foi inclusive o grande motivador de eu ter estudado aqui essa equipe para trazer na análise retrô, foi essa classificação contra o Chelsea que foi realmente histórica. O primeiro jogo tinha sido um empate em 1-1 na França, e o segundo no Stamford Bridge começa com o Ibrahimovic expulso no minuto 30 do primeiro tempo. Aos 80, já quase acabando o jogo, 10 minutos do fim, Gary Cahill abre o placar para o Chelsea. 5 minutos depois, Davi Luiz empata e força a prorrogação. Aos 5 da primeira etapa do tempo extra, Eden Hazard de pênalti recoloca o Chelsea na frente. E com 8 minutos do segundo tempo extra, quase a vaca indo para o brejo, Thiago Silva de cabeça faz o gol da classificação, 2-2, na época o gol fora de casa era critério para desempate, ou seja, como o jogo teve 120 minutos e o PSG jogou 90 com um jogador a menos, conseguiu sobreviver praticamente um jogo inteiro, né, a um dos melhores times do Chelsea ali na década de 2010, time que naquela temporada foi campeão inglês, com Mourinho no comando, com Hazard no auge, com Diego Costa, com Fábricas e companhia limitada, era um timaço daquele Chelsea, e o PSG conseguiu arrancar
essa classificação na unha. Depois acabou sendo eliminado para o Barcelona nas quartas de final. Naquela história de início de um sonho e tudo deu certo, esse foi um dos primeiros times da era rica do PSG. Dá para dividir essa era rica em fases. Essa foi a fase do Ibrahimovic, né? Depois tivemos a fase do Neymar e Mbappé ali dividindo o protagonismo. Chegou o Messi ali por um curto período também. Depois, tanto o Messi quanto o Neymar saíram, o Mbappé ficou sendo o grande protagonista, mas essa aqui eu considero a segunda fase. E finalmente a terceira fase, que é a fase do Luiz Henrique, essa fase aqui que foi coroada com o título europeu. A era Ibra, em Paris, durou 4 temporadas, de 12-13 a 15-16. Foram 180 jogos do sueco lá, 156 gols e 61 assistências. Os números do Ibra são fantásticos, estratosféricos. Conquistou as 4 ligas dentro do período, 2 Copas, 3 Copas da Liga e 3 Supercopas. O Ibra foi super vitorioso em seu período lá no Paris Saint-Germain. A Champions não veio, mas é possível de ver que, sem o Zlatan, tudo que o clube viveu depois não seria possível. Ele foi o primeiro grande símbolo, né, de que o PSG queria se tornar. E mesmo em tom de brincadeira, não à toa na despedida dele, ele disse que merecia uma estátua dele ao lado da Torre Eiffel. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!